Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? Faz tempo que a gente não traz aqui um episódio falando, né? Convidando alguém para falar a respeito do que falaria, agiria, o que perguntaria para Joseph Smith, caso tivesse oportunidade de encontrá-lo. Uma suposição aqui que nos dá um treinamento de ideias muito grande, porque às vezes a gente adquire muito conhecimento e o que você realmente faria com ele? Porque quando a gente sai da igreja, nós sentimos muitas coisas e aprendemos outras também. Na verdade, uma imensa quantidade de coisas nós aprendemos quando vamos a fundo aprender o porquê de cada coisa ou outras coisas que aprendemos na igreja que não tinham tantas respostas assim. E você acaba se chocando com isso. E conforme esse estudo vai aparecendo, o que você, na verdade, faria, né? Com esse conhecimento. Então, esse exercício da suposição é o que você perguntaria para Joseph Smith depois de saber tudo que você aprendeu, de ter aprendido coisas que não te ensinaram lá dentro, você encontrando ele, o que você faria? Então é um exercício que a gente faz para ver como que nos portaríamos com nossos conhecimentos, com as coisas que aprendemos depois de abandonar essa corporação aí que não falaram as coisas para a gente lá dentro, a verdade. E eu convidei a Sandra Ribeiro dessa vez, lá do canal Mormonismo Sem Censura, para poder deixar o seu relato. Ela fez um relato muito bem elaborado, nos dá muitas ideias conforme ela for falando. Acho que eu perguntaria, acho que eu faria, sei lá, a mesma coisa, conforme vocês forem ouvindo o relato dela sobre isso, tá? Então eu vou deixar com vocês agora o relato da Sandra Ribeiro, do canal Mormonismo Sem Censura, a respeito do que ela perguntaria, faria, ou a sua reação, caso encontrasse Joseph Smith, tá? Então, solta o áudio da Sandra aí. Oi, Paulo, tudo bom, meu amigo? Olha, muito obrigada pelo convite para participar do seu podcast. Me sinto muito honrada. Quero dizer que gosto muito do seu podcast, acompanho, gosto de ouvir as suas colocações, a sua opinião. É bom que tenhamos pessoas nas mídias sociais falando sobre o mesmo assunto, mas de uma forma diferente, né, com um approach diferente. Então vamos lá. Você me perguntou o que eu faria, diria ou perguntaria a Joseph Smith se eu encontrasse com ele. Então, antes de dizer qualquer coisa, eu quero falar para os membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias que estejam ouvindo esse podcast, que eu sei que Joseph Smith é uma pessoa muito amada, muito querida, até idolatrada pelos membros da igreja. Quero dizer que a minha opinião pessoal em relação a Joseph Smith não é o que eu acho de você que está ouvindo esse podcast. Não é pessoal. Qualquer coisa que eu falar sobre Joseph Smith que possa parecer negativo ou que soe ruim aos seus ouvidos, por favor, se desconecte do personagem e essa colocação é só para ele, não é para você. Isso não é pessoal. Tendo dito isso, vamos passar aqui para a parte que eu falaria, perguntaria ou diria a Joseph Smith, que seria o seguinte: façamos de conta que eu estou na frente desse personagem, Joseph Smith. Eu vou chamar Joseph Smith de você, como se eu estivesse falando, né, pessoalmente com ele. Então eu diria: Joseph Smith, você aceitaria participar de uma entrevista comigo no canal Mormonismo Sem Censura? Eu adoraria conversar com você porque tenho algumas perguntas. Perguntas do tipo, vamos lá, primeira visão. Então vamos começar com primeira visão. De acordo com os registros, existem várias versões da primeira visão. Existe a versão que você escreveu com a sua própria mão. Existem versões que foram escritas por testemunhas que ouviram você falar sobre essa primeira visão e seus escribas. A sua versão, escrita pela sua própria mão, diz que você sabia
que as outras religiões não eram corretas e que você viu o Senhor e que o Senhor perdoou seus pecados. Bom, não se sabe se esse Senhor que você viu foi Deus o Pai ou se foi Jesus Cristo. Tá, a versão que é contada hoje diz que você viu Deus o Pai e Jesus Cristo e que Deus disse para você que todas as outras religiões eram uma abominação aos olhos dele. Pois bem, Joseph Smith, eu quero saber de você qual é a versão correta. Porque eu não preciso de múltiplas versões, eu só preciso de uma, a correta. Se essa visão existiu, qual é a versão correta? Eu não quero uma coxa de retalhos. Eu só preciso da única peça correta. Vamos falar sobre poligamia. Olha, esse assunto é polêmico, eu sei. E é polêmico desde a sua época até hoje. É como se fosse um fantasma que paira na igreja até hoje. É um verdadeiro calcanhar de Aquiles. O problema é, José Smith, é que é o seguinte: hoje o que é ensinado é que a poligamia aconteceu para que se ajudassem as viúvas e para que se multiplicasse os santos. Eles não ensinam que você teve várias esposas. Só se fala em Ema, uma única esposa, a única esposa que era legal e legitimamente casada com você. E aí, quando a gente encontra informações de que você era casado com várias mulheres, que você teve mais de 30 esposas, aí isso fica chato, né? Eu sei que não é culpa sua, ou é, mas eles não ensinam. E a realidade é que você casou com mais de 30 mulheres. Olha, a poligamia é algo que mexe muito comigo. Traz, assim, um sentimento que eu não gosto. Não é um bom sentimento, pelo fato de eu ser mulher. E saber que você casou com mulheres de todas as idades, né? Que você casou com meninas de 14 anos, 16, 17, 18, 20, até 40, né? Eu fico perguntando onde é que estavam as viúvas. Porque meninas de 14 anos, 17, 18, meninas que nunca tinham casado, né? E você casou com mulheres casadas, mulheres que tinham maridos vivos. E você mandou esses homens para a missão. Sabe, não é legal. Não pega bem nos dias de hoje. Não pegou bem nem naquela época que você foi muito perseguido por causa disso. Olha, você ganhou muitos seguidores. Você tem seguidores que te amam até hoje. Mas você conseguiu muitos inimigos também por causa disso. Desse seu comportamento, dessas suas doutrinas malucas. Nem Ema gostava dela. Nem Ema gostava da poligamia. Você imagina como... Eu fico tentando imaginar como aquelas mulheres se sentiam. Você não estava nem aí para o sentimento dessas mulheres. Porque a coerção era terrível. Né? Você dizer para as meninas que se elas não se casassem com você, você ia ser morto, né? E elas não iam ter exaltação, isso é é jogo baixo, né, Joseph Smith? Vamos ser sinceros, né? É muito jogo baixo. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, com licença. Abriu precedente para que o seu sucessor, o Brigham Young, fizesse a mesma coisa. E sabe o que aconteceu quando você foi assassinado? Brigham Young tomou todas as suas esposas para ele. O cara teve mais de 50 esposas. Você imagina isso? Mais de 50. Agora, o que eu gostaria de saber de você é como você se sentiu,
né? Lá do céu onde você estava, vendo Brigham Young coagindo a sua esposa a se casar com ele. Emma não deu o braço a torcer para Brigham Young. Ela é forte, né? Pelo menos com ele, ela não gostava dele. Ela soube dizer não. Ela não dizia não para ti, mas para Brigham Young ela disse não. Ela não ia tolerar a poligamia com Brigham Young. Ela tolerou com você porque ela devia te amar mesmo. Mas Brigham Young, nem ela aceitou ser esposa dele, se submeter a ele, e nem o acompanhou para o oeste. Ela não acompanhou os santos para o oeste. Ela ficou lá onde ela estava. Então, como você se sentiu de ver o seu parceirão aí cantando a tua mulher para ficar com ele? Ela não gostava dele, nem ele gostava dela. Ela não aceitou, não foi. Ele ficou com raiva, né? Ele ficou com raiva. E aí eu gostaria de saber como é que você se sentiu vendo Brigham Young numa conferência geral difamar a tua mulher, né? Ele acusou Emma de tentar te matar 2 vezes. Ele disse que ela era a pior mentirosa, maldita que existia na face da terra. Ele não conhecia pior do que ela. Olha, eu vou dizer uma coisa. Ou você era uma pessoa realmente muito ruim, que a tua própria mulher tentou te matar 2 vezes, ou então Brigham Young é uma pessoa muito ruim, que tentou difamar a tua mulher para todos os membros da igreja, numa conferência geral, falando como profeta. Eu realmente gostaria de saber como você se sentiu, se é que você sentiu alguma coisa. Então, é o seguinte, essa última parte eu vou falar sobre várias coisas, mas relacionadas, assim, aos seus últimos anos de vida. Então, de acordo com o que eu for colocando, eu vou fazendo as perguntas. Que é o seguinte, mais próximo dos seus últimos anos, eu acredito que você não achava que ia morrer jovem, tão jovem quanto morreu, porque você tinha planos bem ambiciosos, né? Um deles era de ser presidente dos Estados Unidos e o rei da terra. Então, sabe-se que você formou uma junta, né, um conselho de 50 homens, chamado Conselho dos 50. Esse conselho era muito mais político, né, do que religioso, mas o negócio é que você realmente juntava as duas coisas, política e religião, tá? Então, você se candidatou à presidência dos Estados Unidos com o apoio desse Conselho de 50, eles lhe coroaram o rei da terra, né? E aí é que está a minha pergunta, Joseph Smith. Você realmente se achava o rei da terra, né? E que ia conquistar todo o mundo? Mas, enfim, ao longo da sua vida, da sua trajetória, né, de presidente da igreja e profeta de Deus e tal, você foi ganhando muitos seguidores e junto com esses seguidores, né, digamos assim, de um lado muitos seguidores e de outro muitos inimigos por causa das suas atitudes, né, das coisas que você foi criando. Você era um gênio, mas eu acho que às vezes assim, a ganância acaba substituindo, né, o bom senso e a pessoa acaba se enrolando, né? E uma das coisas que fez com que você ganhasse muitos inimigos, uma foi a doutrina do casamento plural, né, a poligamia, lhe trouxe muitíssimos inimigos. Outro foi a maçonaria, a sua associação com a maçonaria, que a gente sabe que foi assim, uma coisa muito rápida, você entrou e saiu assim, feito bala, né? Você chegou ao Grand Master em tipo 1 semana, mas aí você abandona a maçonaria e leva para a sua religião os símbolos, sinais, né? Todos os rituais da maçonaria para a religião. Aí você ganha outro tanto de inimigo, né, pela traição que você fez com a maçonaria.
levou todos esses rituais para o templo. Hoje os rituais templários da igreja mórmon são os mesmos rituais templários da maçonaria. Hoje em dia, muita coisa já não é mais usada, né? Como de cortar a garganta, cortar o estômago, etc. Mas, enfim, não se usa mais todos os símbolos, todos os sinais. Foi mudando porque a sociedade hoje não suporta mais, assim como não suporta a poligamia. O negócio que essas doutrinas assim excêntricas, né, deu precedentes para os outros líderes da igreja que vieram depois de você, como por exemplo Brigham Young, que era um outro lunático, que ele criou a doutrina da discriminação racial, né? Que para o seu conhecimento ela não é mais exercida nos dias de hoje. Também não se tem mais essa discriminação como tinha na época de Brigham Young e outros presidentes depois dele, né? A igreja foi mudando de acordo com a pressão social e as leis dos países, né? E a necessidade dela de se manter viva, né? Funcionando. Tá. Também relacionado, sim, aos seus inimigos, né? Poligamia e maçonaria. Teve as coisas também que você foi essa parte da política, você se envolveu com política, querendo ser presidente dos Estados Unidos. Você criou um banco ilegal que faliu, né? Quebrou muitos membros da igreja, criou moedas ilegais. Então, isso foi te trazendo muitos inimigos, né? Por um lado, você tinha um poderio grande dos seus seguidores, pessoas que te salvaguardavam, que eram capazes de matar para poder te manter vivo. Eu acho que você acreditava que eles iam te manter vivo por muito tempo, né? Mas tinham seus inimigos crescendo a cada dia, né? Quando tu chega na política, aí você está mexendo com um governador, gente muito grande, né? Então, realmente ficou bem, bem difícil. Tá bom. Se você volta hoje em dia a assumir a igreja, você tentaria ser presidente dos Estados Unidos novamente e ser o rei da terra dos dias de hoje? Você tentaria fazer isso, voltar à sua igreja de antigamente? Porque hoje está bem diferente do que ela era antes. Outra pergunta que eu tenho relacionada a isso é que quando você estava na cadeia de Carthage, você estava... Não é isso, olha, isso não é ensinado na igreja, porque o que é ensinado hoje é que você estava lá, que foi como uma ovelha para o matadouro, né? Um cordeirinho para o matadouro. Ou seja, você estava lá inocente, como um mártir, mas está registrado, viu, Joseph Smith? Hoje em dia as pessoas já conseguem achar, porque a internet arregaçou tudo. Mas está lá. Você estava sob pressão, uma pressão psicológica muito grande, estava com medo, né? Você sabia que poderia ser morto, apesar de não acreditar que fosse. Existia a possibilidade, tanto que você estava armado, né? Seu irmão estava armado, vocês estavam armados. Vocês beberam vinho, né? Naquela noite não estava usando garments. Então, são coisas que hoje em dia, se um membro tomar um copo de vinho, amigo, ele nem entra no templo. Entendeu? Se ele não usar os garments, ele não pode dizer para o bispo dele que ele não está usando, porque senão ele não entra no templo. Então, assim, se para você estava ok não usar os garments, tomar um vinhozinho, né? Matar 2 pessoas, porque assim, você atirou para se defender. Quando a turba chegou, você usou a sua arma e matou 2 pessoas antes de morrer, né? Mas assim, eu acho que a gente pode usar a arma para se defender. Essa é a minha opinião pessoal. Mas se eu te disser que eles não ensinam isso na igreja, eles nem falam, entendeu? Bom, eu vou encerrar por aqui, José Smith, porque na realidade, assim, eu tenho muito interesse na sua história, muito mais para poder informar as pessoas, né, das histórias que a igreja não conta, porque são histórias desagradáveis. Para os dias de hoje é inaceitável. Muita coisa naquela época, eu sei que você vivia na época do faroeste, sabe?
hoje a violência, ela tomou assim um rumo, ela é diferente daquela época. E tem muitas coisas que hoje em dia são totalmente inadmissíveis, só que na tua época tu ensinava que era coisa de Deus, né? Então assim, Deus mudou de ideias, dá um nó na cabeça dos membros, sabe? Uma coisa que eu gostaria de te dizer que também é muito nocivo na sua doutrina é dizer que essa tua igreja é a única verdadeira, cara, sabe? Tu precisa aparecer pro profeta de hoje e dizer que tem que parar com isso, porque a igreja acaba se tornando hipócrita, porque ao mesmo tempo que ela diz que respeita a religião do outro, que todo mundo tem direito à religião, e outras religiões, tudo bem ser de outra religião, para os membros da tua igreja, tu diz que eles não serão salvos se não for através da igreja. E aí as pessoas que acreditam, elas ficam ali, mesmo que elas não estejam felizes, elas ficam fazendo coisa, mesmo que elas achando que não, sabe, mesmo que elas não gostem, então acaba subjugando as pessoas, né? A nossa briga hoje em dia, por exemplo, é para que a igreja fique mais amiga, digamos assim, aceite os membros LGBTs, entendeu? Que eles ainda são discriminados, apesar da igreja dizer que ama, né, os homossexuais, mas odeia o pecado deles, ainda existe isso, né, na igreja. Mas o que a igreja precisa ser, ela precisa ser uma igreja que aceita todo mundo, sem restrições, como Jesus Cristo, entendeu? Então, assim, fica diferente do que era Jesus Cristo. Então, a igreja precisa realmente aprender a ser mais cristã, sabe? Porque quando a gente está lá, a gente não percebe que não é tão cristã, porque a gente acaba se fechando só no que é dito pelos líderes da igreja. A gente, olha só, é ensinado que a gente não pode duvidar de nada que eles falam, que a gente tem que duvidar da nossa dúvida, entendeu? Isso é muito nocivo. Se eu não posso duvidar, eu não posso criticar, é uma coisa assim que é a morte, sabe? E os membros julgam os outros muito por causa disso. Então é assim, Joseph Smith, é o seguinte, cara, eu tenho que dizer que realmente você foi um gênio, né? Eu não tenho como não dizer isso, você era um gênio, cara. O que você fez é impressionante. Infelizmente, tiveram coisas muito ruins na sua religião. Graças a Deus você morreu novo, mas putz grilo, Brigham Young conseguiu ser pior do que você, cara. Muito pior. Mas é isso, mas ele foi mão de ferro e conseguiu manter a igreja firme e forte. O ramo brigamita é o ramo mais poderoso das igrejas mormons que existem na Terra. Olha, tu ainda tá bombando, viu? Parabéns pelo seu feito, né? Mas a sua igreja ainda tem muito cara de seita. Desculpa, mas é a realidade. Quando a pessoa consegue olhar de fora para dentro, aí ela enxerga que realmente tem uma característica de seita gigantesca. Então era isso, meu amigo. Obrigada por ter me ouvido, por ter aceitado. Eu espero que você venha no meu canal, né? E faça uma entrevista comigo. O que você acha? Eu ainda estou assim, muito positiva, querendo falar com você, certo? Não que eu respeite as suas doutrinas. Na realidade, sua doutrina, hoje em dia, para mim, ela é insignificante. Não é porque a sua história é fascinante mesmo. Tá bom? Um abraço e até nunca. Sandra, muito obrigado por ter participado, deixado suas considerações a respeito dessa suposição de encontrar Joseph Smith. Muitos já passaram por aqui.
e também fazendo essa mesma suposição, e acho muito legal. Muito obrigado, então, por ter participado. Sei que muita gente se identificou. Perguntaria, acho que é a mesma coisa, porque nos causa um certo tipo de sentimento de o que fazemos agora com esse conhecimento que adquirimos depois, né? Mas então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.